Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num dos livros mais curtinhos, mas olha, um dos mais diretos de todo o Antigo Testamento, o livro de Ageu. Apesar de ser pequeno, ele carrega uma mensagem de uma urgência impressionante sobre prioridades, sobre obediência e sobre a promessa de uma glória que ainda estava por vir. E já começamos com essa pergunta aqui, que é basicamente um soco no estômago. O profeta Ageu não perde tempo com introdução, ele vai direto ao ponto, bem no coração do problema que o povo estava vivendo. É essa pergunta que estabelece todo o conflito que a gente vai explorar agora. Tá, mas para a gente entender de verdade o peso dessa pergunta, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? É preciso entender o cenário em que o povo de Israel estava. Um cenário, literalmente, de prioridades em ruínas, tanto as de tijolo quanto as espirituais. Essa linha do tempo aqui diz tudo. Depois de voltarem do exílio na Babilônia, eles até começaram a reconstruir o templo com todo o gás. Só que o trabalho parou. E não foi por pouco tempo, não. Foram 16 anos. Pensa só, a base do templo ficou lá, abandonada, pegando poeira por mais de uma década e meia. O desânimo e a oposição externa simplesmente paralisaram o projeto todo. E aqui a gente viu o X da questão. O contraste é gritante. De um lado, o lugar central de adoração a Deus em ruínas. Do outro, o povo super focado em construir as próprias casas, buscando o próprio conforto. E Ageu faz questão de notar que não era qualquer casinha, não. Eram casas com painéis de madeira, um acabamento de luxo para a época. E qual foi o resultado disso? Bem, Ageu conecta diretamente os pontos. Ele mostra que as dificuldades econômicas que o povo enfrentava eram um reflexo direto da negligência espiritual. Ele diz, basicamente, olha, vocês trabalham, mas parece que o dinheiro some, as colheitas não vêm, sabe por quê? Porque as prioridades estão de cabeça para baixo. A estrutura do livro é impressionante de tão focada. Ageu entrega 4 mensagens bem distintas em um período curtíssimo, só 4 meses. Essa tabela funciona como um mapa pra gente. Primeiro, um chamado à razão. Depois, uma palavra de encorajamento. Em seguida, uma lição sobre pureza. E para fechar com chave de ouro, uma promessa para o futuro. E essa primeira mensagem de Ageu não foi só uma crítica, de jeito nenhum. Foi um chamado claro, direto, para botar a mão à massa. Ele não deixou nenhuma dúvida sobre o que precisava ser feito. E olha a simplicidade disso aqui. Sem complicação, sem mistério, 3 passos bem práticos. Subam, tragam e construam. Era uma ordem clara, algo que eles podiam começar a fazer imediatamente com os recursos que tinham ali, na mão. Não tinha desculpa. E o mais incrível, funcionou! A mensagem bateu fundo. O povo, junto com a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Josué, não só ouviu, como obedeceu. Eles se levantaram e, finalmente, depois de longos 16 anos, a obra de reconstrução do templo foi retomada. Mas claro, não ia ser tão fácil assim. Assim que o trabalho recomeçou, surgiu um novo inimigo, o desânimo. E vamos ver como Ageu lida com esse novo desafio. A gente precisa imaginar a cena. O pessoal mais velho, que tinha visto o Templo de Salomão com todo o seu esplendor, olhava para aquela nova construção, bem mais modesta, e sentia uma baita decepção. Para eles, parecia uma sombra pálida da glória do passado. E esse sentimento ameaçava parar tudo de novo. É aí que vem essa resposta de Deus que é simplesmente espetacular. A promessa que ele manda por meio de Ageu muda toda a perspectiva. A glória do templo, ele diz, não estaria no ouro, na prata ou no tamanho, mas na presença dele ali. Ele estava, na verdade, mudando o foco do povo, tirando os olhos do passado e apontando para um futuro de paz. E agora a gente chega nas mensagens finais de Ageu, que dão uma conclusão super poderosa para essa jornada. Elas explicam essa transição da maldição para a bênção e entregam uma das profecias messiânicas mais importantes do livro. Ageu usa uma analogia bem forte sobre pureza. Ele explica que a desobediência do povo tinha contaminado todo o trabalho deles, tornando tudo inútil. Mas, a partir do exato momento em que eles decidiram obedecer e reconstruir, Deus prometeu virar o jogo e derramar a sua bênção sobre eles. Para a gente entender a última mensagem, é crucial saber o que era um anel de selar. Pensa assim, num mundo sem assinaturas como as nossas, o anel de um rei era sua marca pessoal, sua garantia de autoridade. Carimbar um documento com aquele selo era o ato final de poder, era um objeto de imenso valor. E então vem essa promessa final, direcionada ao líder Zorobabel. Deus diz que, num tempo em que reinos e tronos seriam abalados, ele faria de Zorobabel o seu anel de selar.
Imagina o peso disso. É uma promessa de escolha, de proteção e de autoridade divina que aponta diretamente para a linhagem do rei Davi e lá na frente para o Messias. Então, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar desse livro tão pequeno, mas tão impactante? A verdade é que a mensagem dele ecoa muito além daquele contexto histórico. Resumindo tudo, Ageu é um grande chamado para a gente examinar onde estão nossas prioridades. Ele nos lembra que o Espírito de Deus nos capacita para o trabalho que precisa ser feito. Ele traz encorajamento para quando o presente parece meio decepcionante e aponta para uma esperança futura que supera qualquer glória que a gente já tenha visto. Uma esperança centrada na vinda de um rei. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A mensagem de Ageu, com mais de 2.500 anos sobre reconstruir um templo, nos desafia a olhar para dentro. Fica a questão no ar. O que, em nossas vidas, em nosso mundo, pode estar em ruínas simplesmente porque nossas prioridades estão em outro lugar?